Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Contabilidade Angolana Online e hoje vamos falar de um assunto super mega importante. Vamos falar das amortizações. Neste vídeo você vai aprender então os 3 métodos de amortização, você vai aprender então o método de amortização constante, o método de amortização por cotas degressiva, o método de amortização, portanto, pelas unidades de produção. Fique nesse vídeo que temos muito para lhe ensinar. Até já. Se eu estou a falar então de contabilidade geral, se eu estou a falar de amortização, obviamente estou a falar então da classe número 1. E dentro da classe número 1, que é a classe meios fixos de investimento, encontramos um conjunto de contas, não é, ou rubricas conhecidas, nomeadamente então a conta 11, não é, que é imobilizações corpóreas, a conta 12, imobilizações incorpóreas, a conta 13, investimentos financeiros, a conta 14, imobilizações em curso, a conta 18, portanto, amortizações acumuladas, e por fim temos então a conta 19, provisões para investimento financeiro. O nosso tema de hoje é amortizações, não é? E como já dissemos, você vai aprender então os 3 métodos de amortização, desde a cota constante, degressiva e, portanto, o método das unidades de produção. Se eu estou a falar então da classe número 1, obviamente que eu não podia ir diretamente falar das amortizações, sem primeiro falar então um bocadinho, não é? Eu vou roubar aqui um bocadinho do vosso tempo, para falar de uma forma assim resumida, não é? Alguns conceitos até então chegarmos à nossa amortização. Por isso fique neste vídeo, temos muito ainda para lhe ensinar. O nosso PGC, este livro aqui bonito, Plano Geral de Contabilidade, não é? O nosso Plano Geral de Contabilidade, portanto, apresenta então um conjunto de critérios para nós reconhecermos então o imobilizado. Se eu estou a falar de imobilizado, como é que eu reconheço, portanto, um determinado imobilizado? Quais são os critérios para reconhecimento do imobilizado? Este livro, Plano Geral de Contas, aqui nosso ponto 6.2.1, não é? Fala então do critério para reconhecimento do imobilizado. Vamos dar uma olhada? Bora lá. O nosso PGC, aqui nos critérios para reconhecimento das classes de demonstrações financeiras, não é? Aqui no nosso critério número 6.2, imobilizado corpóreo, não é? Diz que são reconhecidos como mobilizações corpóreas os bens que satisfaçam as condições gerais para o seu reconhecimento como ativo, se destinam a ficar na posse ou serem controlados pela entidade por um período superior a 1 ano, não se destina a ser vendido no decurso normal das atividades da entidade. Né? Portanto, e outras informações. Mas aqui o nosso ponto, o nosso foco aqui são estes 3 pontos. Então, primeiro tem que satisfazer as condições gerais para ser reconhecido como ativo. Se subirmos mais um bocadinho, vai ver que os critérios para reconhecimento dos ativos, não é? São aqueles que for provável para que os benefícios econômicos futuros fluam para a entidade, não é? Para a entidade, o ativo tenha um custo ou o valor possa ser quantificado com fiabilidade. A determinação da existência de benefício econômico futuro deve ser feita atendendo o grau de certeza dos benefícios na base da evidência disponível no momento do reconhecimento inicial do ativo. Então, vocês podem depois, com mais calma, voltar a ler isso e ver então os critérios para reconhecimento do ativo. Como dissemos, eu não podia falar das amortizações sem primeiro falarmos então do que eu vou amortizar. Ok? Então já ficou claro que nós temos que falar dos imobilizados corpóreos. Ok? Os imobilizados corpóreos são aqueles que primeiro têm que satisfazer as condições de ser reconhecidos como ativo, portanto, deve ficar na posse da empresa num período superior a 1 ano e não se destina a ser vendido no decurso normal, não é, das atividades da empresa. Até aqui ficou claro. Um outro elemento, então, que não é, é importante a gente falar, se eu estou a falar de imobilizado, depois de eu reconhecer um determinado imobilizado, né, já reconheci um bem e sei que, portanto, este bem preenche os requisitos para ser considerado como um imobilizado corpóreo. Agora, como é que eu vou fazer então o registro? Okay? Como é que eu vou registrar esse imobilizado? E como é então que eu vou registrar a compra desse imobilizado?
Para eu reconhecer, para eu valorizar, para eu registrar esse mesmo imobilizado, ela tem que primeiro cumprir também um determinados requisitos, ok? E este livro ainda PGC, desta vez no ponto número 7 do critério de valorimetria dos imobilizados ou dos ativos, não é? Então, ponto 7.2.1 fala exatamente também sobre este assunto. Okay? Como então que eu vou valorizar, né, o imobilizado? Depois de reconhecer que aquele bem é um imobilizado corpóreo ou imobilizado incorpóreo, não é um investimento financeiro, como é então que eu vou, portanto, registrar ou como é que eu vou então valorizar este mesmo bem? Okay? Então, vamos então para o nosso ponto 6, ou ponto 7.2 do nosso plano das políticas contabilísticas, ok? Ou do nosso plano de contas. Bora lá? Agora, de acordo com o ponto 7.2, não é? Ponto 7.2, que é o critério de valorimetria, né? Emissões corpóreas, ponto 2.2, não é? Diz então que as emissões corpóreas devem ser valorizadas ao custo de reconhecimento inicial ou ao custo revalorizado líquido das correspondentes amortizações, não é? Então, depois aqui tem um ponto que diz o custo de aquisição para os bens aqui no exterior, ou o custo de aquisição, ou os custos de aquisição engloba o preço de compra, os gastos suportados direta ou indiretamente para colocar um bem em condições de utilização, não é? Pois tem então, durante o período em que o imobilizado se encontra em curso, poderão ainda ser acrescidos custos de aquisição aos seguintes custos: as diferenças de câmbio provenientes dos custos relacionados com a aquisição do bem, os encargos financeiros provenientes de financiamentos relacionados com a aquisição do bem, se tal for considerado adequado e se mostrar consistente. Então, conseguiu aqui visualizar que neste plano de contas, o nosso PGC fala então de um critério ou de um conjunto de requisitos. Okay? Então, para a valorização do nosso imobilizado, portanto, o preço ou o custo desse imobilizado vai incluir o preço de compra, mas ficou claro então o preço de compra, já suportado até colocar então o bem em funcionamento. Ok? E também ficou aqui uma nota importante que durante, não é, o processo em que este imobilizado estiver em curso, não é, durante o período em que esse imobilizado estiver em curso, podemos ainda registrar as diferenças cambiais, não é, relacionadas com a aquisição do bem, ou ainda podemos ali adicionar, não é, alguns encargos financeiros que forem provenientes então do financiamento, não é, se realmente for considerado adequado e se mostrar então consistente essa informação, ok? Agora, que já sabemos então como é que eu vou reconhecer, como é que eu vou valorizar, devo agora registrar, ok? E para registrar aqui, não é, o nosso imobilizado, é preciso levarmos então em conta aqui dois períodos, ok? Ou dois momentos. Então, um momento em que nós registramos o imobilizado, quando ele já está no momento em que a gente compra, não é? E ele entra de imediato em funcionamento, não é? Entra logo de imediato em funcionamento, ok? E um outro momento é quando nós adquirimos um bem, um imobilizado corpóreo, mas que ainda não entra, não é, de imediato em funcionamento, ok? Vamos ver então estes dois momentos, como é que eu vou registrar estes dois momentos? O momento em que ele entra em funcionamento imediato e o momento em que ele não entra logo em funcionamento, ok? Vamos então registrar? Então, para registrarmos a compra, não é? Para registrarmos a compra, nós temos que levar então em conta, como dissemos, dois momentos, não é? E no primeiro momento em que o bem entra logo de imediato em funcionamento, não é? Então a gente registra na conta 1112, não é? Se devemos falar entre imobilização corpóreo e incorpóreo, conta 11 imobilizações corpóreas, conta 12 imobilizações incorpóreas, não é? Caso o fornecedor do imobilizado ainda não nos tem, ou caso nós não tenhamos ainda pago este mesmo bem, vamos restar então numa conta 37.1. Se eu já tiver pago este bem, vamos então restar numa conta 43. Ok? Então, no ato da compra, se o bem vai entrar imediatamente em funcionamento, então a gente registra na conta 11 ou 12, não é? Imobilizado corpóreo e incorpóreo. Se pagamos ou não pagamos, restaríamos então se pagamos na 37.1, se não pagamos na 37.1, se pagamos na 43.1. Debitamos a conta 11 ou 12 e creditamos a conta 37.1, não é? Compra de imobilizado corpóreo, ou a conta 43, disponibilidade ou depósito à ordem. Okay? Agora, o outro momento seria se o bem não vai entrar logo de imediato em funcionamento. Okay? Então, se o bem ainda vai aguardar alguns custos adicionais,
Nessas situações, nós debitamos a conta 14, não é? Se vocês lembram, quando eu estava então fazendo uma descrição dos elementos componentes da classe 1, meios fixos e investimento, não é? Nós falamos então da conta 14, ou seja, imobilizados em curso. Então, enquanto o bem ainda não estiver a funcionar, vamos restar numa conta imobilizados em curso, vamos debitar, e vamos creditar o custo, né, ou a conta ou a 37,1, se não pagamos, ou a 43, disponibilidade, ou depósito à ordem, caso já tenhamos pago, ok? Depois, então, do imobilizado ou do bem, portanto, né, cumprir ou, portanto, ser adicionado todos os custos, não é, até ele entrar em funcionamento, agora aí passa então para a fase seguinte, que é a fase então da transferência, ok? Ou fase da regularização, ok? A fase da regularização, como é que se faz? É debitar, não é? Creditar a conta 14, imobilizado em curso, vamos retirar todos os custos que nós alocamos nessa conta, não é? Por conta então do processo em que o bem estava a ser, portanto, aí preparado, não é? Já está a ser preparado. Vamos então debitar ou creditar todas essas contas e vamos debitar na conta correspondente ao mesmo imobilizado, ok? No caso, a conta 11 ou a conta 12, ok? Bom, agora que ficou claro então como contabilizar o registro, né? Ou como registrar então a compra, como reconhecer o imobilizado ou um bem, portanto, isso considerado como imobilizado corpóreo, ficou claro então também como ou quais são os requisitos que se deve levar em conta, portanto, para, não é, determinamos o valor a registrar desse mesmo mobilizado, ficou claro também esta parte, e já fizemos também a contabilização deste mesmo bem. Okay? Até aqui, tudo bem. Vamos agora para o nosso tema. O nosso tema é amortização. O nosso plano de conta, no ponto 7 das políticas contabilísticas, fala exatamente desse tema das amortizações, não é? E conforme dissemos, vamos apresentar a amortização pelo método degressivo, né, pelas cotas constantes, pelas cotas degressivas, e vamos fechar então com o método das unidades de produção. Fica neste vídeo, temos muito assunto ainda para ensinar, tá? Até já. VGC, na conta, no ponto 7, fala então das amortizações corpóreas. Então, e as amortizações sistemáticas, né, ou das amortizações. E a amortizações, então, sistemática, portanto, é baseada na vida útil dos bens, ou seja, destina, então, a refletir, não é, aquela perda dos benefícios econômicos que vai ser, que vem, não é, que acontece no decorrer, então, do uso daquele mesmo bem, né, ou seja, pode ser também por obsolescência ou por um desgaste do próprio bem, não é? Então, nós vamos registrar, não é, a amortização sistemática, ok? E para registrar, então, a amortização sistemática, nós temos que levar em conta alguns elementos, nomeadamente a quantia depreciável do bem, não é? A vida útil que se espera do bem e o método adequado que possamos, então, utilizar e possa refletir, então, os benefícios econômicos, não é, deste mesmo bem consumido. Ok? Ou seja, os benefícios que já foram consumidos. Okay? Então, um método mais adequado, nós vamos então aprender os vários diversos métodos que podem surgir. Okay? Então, ficou aqui claro que nós temos que ter em conta, se estivermos a falar de amortizações, vamos levar em conta a quantia depreciável do bem, a vida esperada do bem e o método adequado. Ok? Então, vamos falar desses três elementos. Portanto, a quantia depreciável do bem, se estamos a falar da quantia depreciável do bem, estamos a falar então do que é dos ativos depreciáveis. E os ativos depreciáveis, não é, de acordo com o critério de valorimetria do 7.2.3.2, não é, no nosso plano de contas, a quantia ou o ativo depreciável são aqueles ativos que se esperam que sejam utilizados ou usados durante mais do que um período contabilístico, ou seja, que fiquem na posse da empresa por um período superior a um ano, não é? Tenham uma vida útil limitada, ok? Tenham uma vida útil limitada, ok? E sejam detidos para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços, ou para arrendamento, ou para fins administrativos. Okay? Por isso é que, se estamos a falar de ter uma vida limitada, então aqui dizemos que os terrenos não são considerados como bens depreciáveis. Por quê? Porque têm uma vida ilimitada. Okay? Então, os terrenos não são considerados bens ou um ativo depreciável por terem vida útil ilimitada. Okay? Então, os terrenos, em outras palavras, não se depreciam ou não se amortizam. Estamos juntos? Ok, como falamos, temos que levar em conta, então,
quatro elementos ou três elementos, não é? Como a quantia depreciável, a vida útil e o método de depreciação. Aqui vamos adicionar um outro elemento que é o valor residual. Obviamente que, como dissemos, eu não podia simplesmente falar dos métodos de amortização, sem primeiro vos, portanto, conceituar, né, vos contextualizar aqui e vos dar a base, não é, para que possamos então fazer, não é, ou entender as amortizações, ok? Bora lá. Então, quantia depreciável, estamos a falar aqui, não é, de que daquele valor, né, o custo de aquisição ou o custo histórico daquele mesmo bem, deduzido, não é, o valor residual, ok? Então, quantia depreciável, estamos a falar então do ativo depreciável, né? Estamos a falar daquele ativo que nós já falamos aqui, o ativo é depreciável, né? Estamos a falar então daquele ativo depreciável, aquele ativo que fique na posse da empresa por um período superior a um ano, né, e que tenha vida útil limitada, não é? Vamos então contabilizar, vamos verificar, vamos registrar, né? Vamos deduzir do custo que esse imobilizado tem, ou que esse bem tem, vamos deduzir então o valor residual. Esta quantia, após dedução do valor residual, nós chamamos então de quantia depreciável. Ok? Ficou claro? Boa. Agora, o valor residual, se estamos a falar que temos que retirar o valor residual, então o valor residual, portanto, representa uma estimativa, não é? É uma estimativa que uma empresa tem, né? Que uma empresa obteria, não é? Se alienasse aquele mesmo ativo e após então deduzir os custos que se espera, não é, com aquela alienação, né? Os custos que se espera, o custo de vender ou de alienar, não é, daquele mesmo ativo, ok? Então, o valor residual é uma estimativa, ou seja, é o valor que se espera que a empresa venha a vender aquele imobilizado, venha a alienar aquele imobilizado, não é? Após deduzir, então, os custos que a empresa teria com aquela alienação, ok? Então, valor residual é a quantia estimada que uma entidade obteria, não é, correntemente pela alienação de um ativo, após a dedução dos custos estimados da alienação, se o ativo tivesse a idade ou as condições esperadas no fim da vida útil do bem, ok? Então já falamos de quantia depreciável, já falamos de ativo depreciável, não é? Já falamos agora de valor residual, estamos em condições então de falar da vida útil. A vida útil, portanto, não é nada mais, nada menos como o período durante o qual a empresa espera utilizar, não é, aquele mesmo bem, ok? Ou o número de unidades de produção que a empresa espera obter com aquele ativo, né? Okay? Ou a quantidade de quilometragem que se espera consumir, que se espera, portanto, correr com aquele mesmo imobilizado, com aquela viatura, não é? A quantidade de unidades de produção que se espera produzir com aquele mesmo bem, tanto isso chama-se, então, a vida útil, ok? Do imobilizado, ok? Agora, já falamos, então, de vida útil, vamos falar, então, dos métodos de depreciação. Esse é o nosso ponto. Métodos de depreciação. Okay? Então, nós falamos que precisamos de um método adequado que, portanto, gere, não é, ou reflita os benefícios econômicos obtidos daquele mesmo bem. O utilizar deve refletir claramente, não é, os benefícios econômicos que o ativo, não é, do ativo sejam consumidos pela empresa. Ok? Então, método de depreciação, ok? O método adotado deve ser revisto periodicamente, ok? E se houver, então, uma mudança significativa no modelo esperado dos benefícios econômicos a se obter, o método deve ser alterado para refletir, então, este modelo, não é? Este modelo existente, ou o novo modelo, ok? Então, os métodos de amortização que mais conhecemos são, então, cota constante, cotas degressivas e unidades de produção. Okay? Vamos hoje aprender e fazer exercícios relativamente ou relacionados com estes três métodos. Vocês vão aprender então a fazer exercícios com estes três métodos, né? Cota constante, cota degressiva e unidades de produção. Ok? Então vamos falar um bocadinho deles. Cota constante, portanto, neste método, a cota de amortização é igual, não é, constante, é inalterável, desde o início até a vida útil do bem. Okay? E para nós, então, determinarmos a cota de amortização pelo método cota constante, como é que a gente faz? Não é? Ou a quantia, cota de amortização, vamos então fazer pelos cálculos valor de aquisição
não é? Para determinar então a cota de amortização, nós fizemos pelo valor de aquisição menos valor residual a dividir então pela vida útil. Okay? Isso se estiver então ser fornecido a vida útil. Se não tiver ser fornecido a vida útil, estiver então a fornecer uma taxa, não é? Então aqui, em vez de fazer dividir pela vida útil, vamos fazer então multiplicar pela taxa. Então, se estiver a nos dizer, né, se estivermos a calcular a cota de amortização pelo método custo constante, vamos fazer então o valor da aquisição menos o valor residual, dividir pela vida útil. Se não nos for fornecida a vida útil, mas nos for fornecida uma taxa, então, em vez de dividirmos pela vida útil, vamos multiplicar pela taxa. Ok? Ficou claro? Bom, já vimos então o método de cota constante. No método de cota constante, nós falamos que a amortização ou a cota da amortização é igual, é inalterável do início ao fim. Ok? Agora, uma coisa importante também a se levar em conta é o método de cotas degressiva. Ok? E o método de cota degressiva diz que neste método a cota de amortização será superior no início da vida útil do bem e vai diminuindo progressivamente ao longo da vida útil. Okay? Será superior no início da vida útil do bem e vai diminuindo tanto ao longo da vida útil. Como é que nós calculamos então a cota de amortização? A fórmula seria semelhante, vamos apenas adicionar algum elemento. E aqui estaremos a falar então, cota de amortização será igual a valor da aquisição menos o valor residual. Nós falamos que o valor residual, portanto, representa uma estimativa que a empresa, portanto, determina, não é? E o valor da aquisição também já falamos no ponto 7.2.1, não é? No critério de valorimetria do imobilizado, como então podemos, ponto 2 melhor, como então podemos registrar este mesmo valor, ok? Depois, o que é que a gente vai fazer então? Vamos pegar, a cota de aquisição vai ser, o cota de amortização vai ser o valor, não é? O valor de aquisição menos o valor residual, menos os anos anteriores, vezes o coeficiente, ok? Esse é um método, mas tem um outro que você vai aprender daqui a pouco, tá? Você vai aprender um outro muito mais simples daqui a pouco, tá? Fique nesse vídeo para aprender. Esta é a fórmula básica, mas tem uma fórmula ainda simples para que você possa, então, compreender, né, com maior facilidade, tá? O método de cota, método digressivo, tá? Você vai aprender isso com muita facilidade. Agora, o outro método, então, também é o método das unidades de produção, ok? E nesse método das unidades de produção, muito simples, tá? O método das unidades de produção, portanto, neste método, diz que a cota de amortização será proporcional à produção do bem, não é proporcional à produção. Okay? O cálculo da amortização é feito em função das unidades de produção esperada, não é, ou estimada para aquele bem. Okay? Cota de amortização é o método das unidades de produção, tanto diz que a cota de amortização será proporcional à produção do mesmo bem, ok? Estamos a dizer assim, se um bem, né, vamos falar, estamos a falar de uma amortização em função de quilometragens, não é, percorrido. Vamos falar se um carro tem uma capacidade, portanto, de andar 1000 quilômetros, então como é que a gente vai amortizar esse carro? Vamos fazer o proporcional das quilometragens percorridas, ou seja, vamos fazer assim, quantos quilômetros ela percorreu no mês de janeiro? Imagina que percorreu 100. Então, vamos fazer o proporcional destes 100 em relação às quilometragens esperadas. So anytime you stop me, say what you're